Graças a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, hoje eu quero falar com todos vocês a respeito da imagem da besta da televisão. Há um tempo atrás, muitos pastores, pregadores pregavam que por uma questão de santidade, o cristão não deveria ter ou assistir televisão. Glória a Deus. Em muitas igrejas, a televisão era proibida. Seus membros não podiam ter e nem assistir televisão. O argumento básico era que seus programas eram prejudiciais à vida espiritual do cristão. Mas o tempo passou e muitas dessas igrejas acabaram liberando o uso da televisão. Muitos pregadores, pastores que pregavam contra, hoje já não são contra mais. Mas ainda hoje existem muitas igrejas que ainda são contra seus membros ter ou assistir à televisão. Ainda existem pregadores pregando que a televisão está cada vez mais prejudicial à vida do cristão. E eu estou entre eles. Glória a Deus, glória a Jesus. Amados irmãos, eu enumerei aqui 3 tipos de crentes. Os contra a televisão, os liberais e aqueles seletivos. Os contras são os cristãos que preferem não tê-la. Eles preferem não dar lugar ao diabo, não dar nenhuma brecha e nem ocasião ao Satanás. Como está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Tá vendo? Agora, os crentes liberais são crentes que não vê nenhum problema em assisti-la, pois dizem que Deus só quer o coração, desprezando assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora tem aqueles crentes seletivos, que dizem que têm o domínio próprio. São crentes que reconhecem os malefícios da televisão e acreditam que conseguem dominá-las. Nós vemos aí, meus amados irmãos, grandes igrejas que caíram nesse laço do diabo. Diziam eles que só ia assistir seletivamente, que possuíam o domínio próprio. Hoje, esses tais estão mortos no pecado. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, diz: e ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Está vendo, meus irmãos? Quantos crentes, meus amados irmãos, que antigamente eram crentes de sã doutrina, depois começaram, aleluia, a ser um crente morno, um crente dúbio, um crente de dupla personalidade. Estava na igreja e também estava na televisão. Hoje, olha, eu estou morto no pecado. Tem nome que vive, mas é um cadáver. Está morto diante de Deus. E a Bíblia fala: ainda que esteja morto, viverá. Mas tem que ter arrependimento. Tem que abandonar o ídolo. Tem que abandonar a idolatria.
a imagem da besta, a imagem da televisão. Tem que abandonar. Tem que abandonar, meu irmão. Não adianta. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, aleluia, a televisão chegou em 1950, aleluia, aqui no Brasil. E só as pessoas ricas que possuíam esse aparelho. Depois, em 1957, as pessoas pobres começaram a ter a televisão em casa. E era chamada pelos crentes de demônio quadrado. Porque todo tipo de pecado passavam nela. Passavam na televisão. Novela, futebol, músicas mundanas. Passava na televisão. Aleluia. E muitos crentes, meus amados irmãos, aleluias, ficavam presas. Muitos crentes ficaram paralisados quando chegaram essa televisão. Mas os crentes pentecostais, os crentes conservadores, chamavam ela de demônio quadrado. Tá vendo aí? Os crentes antigos, meus amados irmãos, eles eram contra a televisão. Glória a Deus. Nós vemos aqui, ó, livro de Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 26, que diz a palavra de Deus: não meterás, pois, a abominação em tua casa, para que não seja anátema, assim como ela é, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Tá vendo, meus irmãos? Tem que fugir da televisão. Ela tem muitos malefícios, tanto na vida física, aleluia, tanto na vida espiritual. Ela tira o temor a Deus, faz o crente se esfriar na fé. Aleluias. Nós vemos também, meus amados irmãos, Salmo 101, versículo 3, que diz a palavra de Deus. Salmo 101 e versículo 3. Glória a Deus. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Tá vendo? Não porei, não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Hoje nós vemos aí, meus amados irmãos, as televisões disfarçadas, YouTube com filmagem, com transmissões ao vivo de igrejas. Aleluias! Tudo isso, meus amados irmãos, são televisões disfarçadas. Para querer o quê? Tomar a coroa da salvação dos meus irmãos e das minhas irmãs. A Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Nós temos que fugir enquanto é tempo, meus irmãos, para nós não ficarmos presos nessas coisas. Jesus está voltando. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Tá vendo, meus irmãos? Você que tem comprado televisão, você que diz que é crente e tem comprado televisão, a Smart TV, seja o que for, e tem colocado lá para seus filhos assistir desenho. Cuidado. Cuidado com esse moloque do diabo. Cuidado com esse aparelho maldito que tem levado milhares de pessoas para o lago de fogo que arde com enxofre. A Bíblia fala: escapa-te por tua vida, fuja para os montes. Não é tempo, meus irmãos amados, de ficar cocheando em dois pensamentos. Não é tempo, meus amados irmãos, ficar na mesa dos demônios. Aleluias! Então, televisão não é lícito o crente liberto, salvo, tê-la em casa. Porque os demônios, ele entra nos lares através das ondas eletromagnéticas da televisão. E hoje em dia,
Nós vemos aí, meus irmãos, o YouTube tem a mesma ideia da televisão, que mostra filmagens, vídeos filmados, cultos filmados, tudo hoje em dia filmado. Eu também estava sendo enganado pelo diabo, mas eu fiz a prova com Deus, 4 meses, e o Senhor me respondeu com fogo. Graças a Deus. Glórias a Deus. Vamos fugir, meus irmãos, enquanto é tempo. Aí você vai ver a sua vida espiritual crescer. Tu vai sentir mais poder de Deus na tua vida. Tu vai sentir mais a graça de Deus na tua vida. Alamanduri mendekamandácia. É verdade, meus irmãos. Tu vai ver a sua vida espiritual mudar. Aleluias. Vamos ver também, meus amados irmãos, livro de Colossenses, no capítulo 2. Glória a Deus. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 8. A televisão, para quem não sabe, ela hipnotiza as pessoas. A televisão, para quem não sabe, ela hipnotiza as pessoas. A alternação de imagens dá um efeito hipnótico nas pessoas. E isto faz com que as pessoas fiquem horas e horas na frente da janela do inferno, presas nos programas de televisão. E as pessoas comem e bebem, descansam, relaxam e até dormem assistindo televisão. Tá vendo? Muitas pessoas até dormem assistindo a televisão. Porque a televisão é a imagem da besta mesmo, meus irmãos. Aleluia, que quer hipnotizar as pessoas. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ver aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tá vendo, meus irmãos? Nós vemos aí, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, quando eu estava assistindo os vídeos de alguns irmãos de sã doutrina, onde tem propagandas. Irmãos, fuja disso, irmãos. Fuja desses canais de sã doutrina que tem propaganda. As pessoas lá seminua, outras rebolando até o chão. É funk, é coisas que não agradam a Deus. Aliás, fuja dessas coisas, irmão, dessas imundícias. Isso vai sujar a sua vida espiritual, vai manchar as suas vestiduras espirituais. Aleluia. E quem tem gravado, meus irmãos, vídeo filmado, o que acontece? Está apoiando a televisão. Indiretamente está apoiando. Os irmãos mais fracos vão cair nesse laço do diabo de comprar uma televisão smart. Porque hoje em dia, meus irmãos, não estão nem mais fazendo como antes a televisão. Estão fazendo agora a televisão smart. E muitas pessoas compram para assistir os canais no YouTube. Diz que é os canais evangélicos. Diz que é os canais de sã doutrina. Mas, meus irmãos, isso não é de Deus, meus irmãos. Smart TV não é de Deus, entenda. Ouça a voz de Deus. Vamos ver também em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 8. Glória a Deus. Vai dando glória a Deus, meus irmãos. Vai dando aleluias. Ezequiel, capítulo 8, versículo 12. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Está vendo, meus irmãos? Os anciãos, quer dizer, a liderança, cada um estava
nas suas câmeras pintadas de imagens. O que é isso, meus irmãos? Nos dias de hoje, trazendo esse versículo para os dias de hoje, câmaras pintadas de imagem. E a televisão colorida. É o YouTube filmado, meus irmãos. Nós vemos aí, meus amados irmãos, um ataque sutil do diabo. O diabo não teve êxito na Igreja Deus e Amor com o aparelho da televisão. Não teve êxito. Hoje em dia está com esses cultos filmados. Transmissão ao vivo. É os telões da sede mundial. Deus já falou que é para tirar. Mas eles estão endurecendo o coração. Deus já falou que não quer esses cultos filmados. Mas a liderança, meus amados irmãos, já não tem mais aquela autoridade que tinha antes. Na época dos missionários. Na época daqueles pregadores que pregavam severamente contra a televisão. Para o nosso bom. Para o nosso bem, meus irmãos. Aleluia! E a televisão não teve êxito. E hoje em dia, querem implantar, aleluia, a Smart TV. Colocando telões nas igrejas e transmitindo os cultos filmados. Quantos crentes, meus amados irmãos, que já caiu nesse laço? Compraram a Smart TV. A televisão Smart é a mesma coisa. Diz que é para as crianças assistir desenho evangélico. Nunca precisou criança assistir desenho evangélico. Criança tem que brincar de carrinho. Criança tem que brincar, as menininhas, de boneca. Não é nada de ficar horas e horas. Ficar diante de um desenho evangélico. O desenho evangélico ensina a ler a Bíblia? O desenho evangélico ensina a orar? A orar? A clamar, a jejuar? A se vestir como crente? Aleluia! Os pais têm que estar ensinando os filhos como se deve se comportar, como se deve andar nos caminhos do Senhor. Hoje em dia os pais compram um tablet e dá para as crianças. E as crianças vão para a igreja com tablet. E lá as mães vão pregar, os pais vão pregar e pede para as crianças assistir o tablet, os desenhos evangélicos. Sangue de Jesus tem poder. Tem que ensinar as crianças a dobrar o joelho, minha irmã. Tem que ensinar as crianças a dobrar os joelhos, ter reverência na casa de Deus. Glória a Deus. Cadê o glória a Deus? Cadê o aleluia? Vamos ver também Mateus, capítulo 6 de Mateus, no versículo 22. Aleluia, ao 24. Que diz a palavra de Deus. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a mamão. Está vendo aí, meus irmãos? Como estão os teus olhos? Hã? Você que tem que falar assim, mas eu vejo só o canal no YouTube de santidade, de sã doutrina. E as propagandas lá? As mulheres dançando até o chão, de calça comprida, brinco, batom, maquiagem, os homens lá sem camisa, com piadinha, chocarrice, e tá lá. Irmãos, não podemos ficar na mesa dos escarnecedores. Talvez você está nesses canais, até mesmo abençoado, mas tem propaganda, cai fora. Desinscreva já. Saia desses canais, meus irmãos. Escapa-te por tua vida e tu vai ver a glória de Deus. Orimidecamandácia. Vamos ver também no livro de Mateus mesmo, no capítulo 24 e versículo 44, que diz: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Tá vendo, meus irmãos? Já pensou?
Se Jesus vier e você, nesses canais de santidade e sã doutrina, que passa propaganda mundana, propaganda, pessoas rebolando no teu chão, e você morrer ali de infarto, não dá tempo de você pedir perdão, meu irmão? Onde tu vai parar? Com paletó e gravata e a Bíblia na mão. Onde tu vai parar? É nos braços do diabo. Vendo essas propagandas mundanas, escandalosas. Fuja, irmãos. Fica somente mesmo no som de áudio. E tá bom demais. Tá ótimo. Em nome de Jesus. Se nós não conseguirmos, meus irmãos, fugir dos cultos filmados, desses vídeos filmados, irmão, nós estamos presos. E não devemos ficar presos em nada. Em nada, meus irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a televisão hipnotiza e prende. A televisão também acaba com o diálogo da família. O filho quer falar com o pai está no Jornal Nacional. A filha quer falar com a mãe e a mãe está na novela. O filho quer ver desenho animado, o pai quer ver o filme, futebol, e a mamãe quer ver novela. Acaba com o diálogo. É um problema sério, meus irmãos. O filho sofre na escola, muitas das vezes um bullying, aleluia, e o filho chega chorando em casa, querendo desabafar com o pai ou com a mãe. E o pai grita com o filho, querendo assistir jornal. E a mãe grita com a filha, querendo ver novela. Casamento destruído. Casamento esfriado. É briga, é contenda, é discussão, separações, e a televisão fica lá. Tá vendo, meus irmãos? Então, meus irmãos, cria os seus filhos num caminho que se deve andar. Vamos ver Provérbios, capítulo 20 de Provérbios. Glória a Deus. 20 de Provérbios, versículo 11, que diz a palavra de Deus: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Tá vendo? Aquela criança que você vê que é pura e que é reta. Aquela criança que se veste como crente. Aquela criança, aleluia, que ora, que louva, que carrega a Bíblia para a igreja. Tá vendo? Até pelas suas ações você vai ver que a obra dessa criança é pura e é reta. É uma criança obediente. É uma criança santa. Por quê? Livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6 diz assim: instrui ao menino no caminho em que se deve andar, e quando e até quando envelhecer, não se desviará dele. Tá vendo? Ensina a criança, meu irmão. Não é deixando a criança ali 1 hora, 2 horas, diante da imagem da besta, da imagem da televisão, da Smart TV, do tablet, da televisão, do aparelho diabólico. Assim desenho. Desenho evangélico. Desenho evangélico. Isso, meus irmãos, é um laço do diabo. Isso é o Moloque, meus irmãos. Isso é os Baalins que quer matar a criança. Não quer deixar a criança caminhar nos caminhos do Senhor. Andar na luz. Andar no caminho estreito. Porque a doutrina é uma só. A doutrina é para o adulto. A doutrina é para a criança também. A doutrina para o ancião é uma só. Glória a Deus. Então, ensina a criança no caminho que se deve andar. Vamos ver também, meus irmãos, livro de Isaías, capítulo 33 de Isaías. Os crentes antigamente, quando eles perderam o temor de Deus, eles falaram dessa maneira: nós vamos ter televisão para ver o jornal, para ver o Jornal Nacional. Irmãos, fuja dessas coisas, irmãos. Onde só tem derramamento de sangue, violência. Aqui já matou 1, matou 2, fuja dessas coisas. Livro de Isaías. Glória a Deus. Isaías, capítulo 33.
versículo 14 e versículo 15. Olha só o que diz a palavra de Deus. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em injustiça e o que fala com retidão. O que arremessa para longe de si o ganho de opressões. Que sacode das suas mãos todo o presente. Presta atenção agora, hein? Você que gosta de Jornal Nacional. O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue. Tá vendo? E fecha os seus olhos para não ver o mal. Não pode colocar coisa mal diante dos seus olhos, meus irmãos. Tá vendo? Vídeo no YouTube de santidade, sã doutrina, com propaganda, não pode colocar diante dos seus olhos. Tá com a televisão para ver Jornal Nacional? Não pode colocar o mal diante dos teus olhos. Fuja dessas coisas. Sai fora enquanto é dia. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, tá aí a palavra de Deus. Não podemos agora participar da mesa dos demônios e da mesa de Deus. Vamos ver aqui, meus irmãos, livro de 1 Coríntios. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tá vendo, meus irmãos? Não podemos, meus irmãos amados. Aleluia. Quantas pessoas hoje em dia, aleluia, louvado seja Deus, acham normal um comercial, uma propaganda nos canais, no YouTube, um comercial, uma propaganda, pessoas lá rebolando no teu chão, pessoa de roupa apertada, grudada no corpo, rebolando, sacudindo ali, às vezes até mesmo sem roupa, as mulheres tudo lá na luxúria, na lascívia, na sensualidade, né, no libido, na volúpia, roupa apertada, colada no corpo, em canais de santidade e sã doutrina. E o comercial lá no meio. Fuja, irmãos. Fuja dessas coisas, meus irmãos. Porque depois você vai pensar que isso é normal. A sua mente vai ficar o quê? Cauterizada. Vai ficar cauterizada. A frieza vai entrar devagarzinho. O nada a ver. Não tem nada não. O que é que tem? Não tem nada a ver não. Ah, isso é muito religiosidade demais. Não podemos participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Não podemos ficar na roda dos escarnecedores. Não está praticando, mas está consentindo. Não está praticando, mas está aprovando. Tá vendo? Livro de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Tá vendo, meus irmãos? Tá vendo? Verdadeiro. Essas propagandas que passam nesses canais do YouTube, é verdadeiro? Essa propaganda é honesto? Essa propaganda é justo? É puro? É de boa fama? Tem virtude? Ainda que seja pouco, mas um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Tá vendo, meus irmãos? Conserva-te a ti mesmo puro. Aleluia! Na mesa dos demônios tem homicídio, tem adultério, tem violência, tem roubo, tem sangue inocente. Tá vendo? Tá vendo, meus irmãos? Isso é mesa de Deus ou mesa dos demônios?
Tem na televisão? Tem no jornal? Então sai fora. Onde tem homicídio, adultério, violência, prostituição, lascívia, luxúria, seja um comercial de 20 segundos, sai fora, meus irmãos. Escapa-te por tua vida. Aleluia. Sai fora enquanto é tempo. Aleluia. Agora, o culto, a Santa Ceia, consagração, louvor, a palavra, é mesa de Deus? Então permaneça. Glória a Deus. Nós vamos ver também, meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6 de 2 Coríntios, versículo 14 em diante. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Tá vendo, meus irmãos? Conselho de Deus é isso aí. Sai fora. Para de dar joinha nesses canais, meus irmãos, que tem propaganda. Nesses canais, meus irmãos amados, culto filmado. Transmissão ao vivo, culto filmado. Cuidado, meus irmãos. O diabo, ele tem vindo disfarçado para querer colocar a Smart TV nos lares, para os demônios entrar através dos raios eletromagnéticos. Parece loucura, né? Mas a verdade de Deus é loucura para os que perecem. Mas para Deus, para nós que somos crentes, é o poder de Deus. Glória a Deus. Vamos ver também, meus amados irmãos. Aleluias. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Olha só o que diz a palavra de Deus. Versículo 11 em diante. Capítulo 5 de 1 Coríntios. Mas agora vos escrevi que não vos associeis. Tá vendo? Não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com um tal nem ainda com mais. Porque que tem eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Tá vendo, meus irmãos? Não vos associeis. Não vos associeis com aquele dizendo ser irmão. Tá vendo? Não podemos se associar, meus irmãos. Os irmãos entendam, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus está falando com cada um de nós. Nós temos que conservar a nossa vida puro, como um vaso precioso. Aleluia. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. E as mínimas coisas que vai corromper, meus irmãos. A Bíblia fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, meus irmãos, desperta, desperta, alerta, alerta, igreja. Jesus está voltando e ele não vai ter o culpado por inocente. Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus não vai ter o culpado por inocente. Aleluia. Nós vemos, meus amados irmãos, que no livro de Daniel, no capítulo 6, glória a Deus, aleluias. No capítulo 6 de Daniel, aleluia, que Daniel estava na Babilônia. Glórias a Deus, mas ele permaneceu puro, sem vício, nem culpa. Daniel capítulo 6, versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma.
porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, tá vendo? Nenhum vício, nem culpa. E hoje em dia, quantos crentes viciados? Quantos crentes viciados, meus irmãos, em YouTube filmado, na imagem da besta? O diabo tem lançado as ervas daninhas para você achar que não tem nada a ver comprar uma Smart TV. Tá vendo aí? Daniel, vivendo na Babilônia, não tinha nenhum vício, nem culpa. Hoje em dia, muitos crentes viciados, meus irmãos. Viciados nas redes sociais. As redes sociais é um laço na vida do crente. As redes sociais, meus irmãos amados, quer tomar o tempo do crente de orar e de ler a Bíblia. Quantos crentes, meus irmãos amados, têm caído nesse laço do diabo, nessa arapuca de Satanás, nessa ratoeira do inferno? Redes sociais não é para crente não, meus irmãos. Vamos vigiar. O Senhor está voltando. Ele vai buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. Aleluia. Você, meus irmãos, você, minhas irmãs, que ainda gosta de redes sociais, ora a Deus. Busca o Senhor. Jejua. Medite na palavra de Deus. Está sem força? Se inscreva nos canais dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Canais de santidade. Canais de sã doutrina, de oração, que prega contra as redes sociais. Se você ficar nos canais que apoia, como é que vai fazer? Glória a Deus. Vamos ver também livro de Marcos, no capítulo 9. Olha só o que diz a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 47. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Tá vendo? Se o teu olho te escandalizar, arranca fora. Quer dizer o que com isso? Você tem que sair fora dessas coisas que não agradam a Deus. Aqui, meus irmãos, é simbólico, é literário. Sai fora dessas coisas que está escandalizando. Esses canais que passam propaganda, as pessoas rebolando até o chão, batom, brinco, maquiagem, as mulheres lá não são crentes, né? São atores, são atrizes. Sai fora, fuja, escapa-te por tua vida. Vamos ver também 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Tá vendo, meus irmãos? É o tempo em que nós estamos vivendo. Antigamente, meus irmãos, as igrejas não permitiam a televisão. Não permitia a imagem da besta, a imagem da televisão, que era conhecido como demônio quadrado. Mas hoje em dia, muitos não estão mais suportando ouvir a doutrina. Louvado seja Deus. E o diabo tem vindo devagarzinho, disfarçado, até mesmo de crente de doutrina, pregando meias verdades. Você pensa que ele é de Deus, mas ele é um Acabe, ela é uma Jezabel, está aí nas redes sociais, com roupinha sem manga, roupinha meia manga, roupinha colada, grudada no corpo, mostrando ter mesmo a cinturinha. Orimendecamandácia, lascívia,
isso é lascívia, é luxúria. Isso não é de Deus. Quanto os homens também, pregadores, até mesmo de igreja de sã doutrina, mas das redes sociais, né? Com brilho labial, com costeleta, aí com roupa apertada, mostrando o bico do peito, roupa transparente, roupa grudada no corpo, roupa coladinha no corpo, mostrando até mesmo a tocha de cabelo do peito, de cavanhaque. Outros, aleluia, mostrando até mesmo as coisas que não são lícitas, parecendo que tá com aquele, parecendo que é um peão de boiadeiro, parece que vai rasgar tudo, não pode dar um pulo, parece que está com aquele demônio lá do Incrível Hulk, que quando fica nervoso rasga tudo. Tá vendo, meus irmãos? É tempo de nós se converter. Alerta, alerta. Ainda a remanescente da sã doutrina na terra. Então, é tempo de nós vigiar, meus irmãos. Não fiquem emprestando o seu ouvido para quem está pregando minhas verdades, minhas doutrinas. Fuja das redes sociais. Fuja do YouTube filmado. Do YouTube, aleluia, até mesmo de canais de sã doutrina, que tem pregado sã doutrina, mas está com propaganda enganosa lá. As pessoas na lascívia, na luxúria, na volúpia. Isso não é de Deus. Não é de Deus, não é de Deus. Muitos estão desviando, meus irmãos, e voltando às fábulas. Vamos ver também agora, meus irmãos, aleluia, Provérbios, capítulo 22. Livro de Provérbios, glória a Deus, capítulo 22, versículo 28. Olha o que diz, meus irmãos. Aleluia. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Tá vendo? Não podemos remover. O que era pecado vai continuar sendo pecado. A igreja tem que continuar, meus irmãos, combatendo esse aparelho diabólico, esse aparelho de televisão. O diabo tem vindo de sapatinho de algodão, querendo que você assista os vídeos filmados, culto filmado, transmitido ao vivo. Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, creia na Bíblia. Muitos estão crendo aí, né? Em visões, em revelações que está fora da Bíblia. Não pode, meus irmãos. Toda a revelação, todas as visões tem que passar pela Bíblia. Olha só, 19:14 de Deuteronômio. Não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres na terra que te dá o Senhor teu Deus, para a possuíres. Não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos. Os antigos sempre pregaram contra a televisão. E eles tinham uma comunhão, meus irmãos, tão grande, meus irmãos. Naquela época não tinha a televisão Smart, a Smart TV. Naquela época não tinha YouTube. Não tinha essas coisas não. YouTube filmado, transmissão ao vivo, canais no YouTube, propaganda de Satanás. Não tinha essas coisas não. Olha só, Deuteronômio 27 e versículo 17. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Tá vendo? Maldito aquele que arrancar o termo. Quer dizer, os marcos antigos. Tá vendo, meus irmãos? É sério, meus irmãos, essa palavra. Livro de Jó também, capítulo 24. Livro de Jó, capítulo 24, e versículo 2. Olha só o que diz a palavra de Deus. Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Tá vendo? O diabo tem vindo, meus irmãos, devagarzinho, roubando os limites antigos
que os nossos pais na fé pregaram, dizendo que não tem nada a ver, que estamos na área da tecnologia, da ciência. O diabo está desesperado, meus irmãos. Ele viu que não teve êxito nesta última hora com o aparelho de televisão. Ele está vindo com as redes sociais, com o YouTube filmado, com os telões, aleluia, para o povo comprar a Smart TV, para o povo ficar viciado em filmagens no YouTube. Cuidado, meus irmãos, a última hora tem chegado. Tem chegado a última hora. Vamos ver aqui em Apocalipse o que diz a palavra de Deus para mim e para você. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 18 em diante, diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Tem muitas pessoas cegas, meus irmãos. Está servindo a Deus, mas está cego. Está servindo a Deus, mas está com o olho furado. Tem que comprar o colírio. Aleluia. Tem que buscar a Deus. Tem que se arrepender. Tem que se converter. Tem que ouvir esta mensagem, dar crédito. Porque é a palavra de Deus. A Bíblia fala: passa os céus e a terra, mas não passará a palavra de Deus. Versículo 19, 3, do 3 de Apocalipse diz também: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá vendo? Abre a porta do teu coração hoje. Abre a porta. Quando terminar esta mensagem, vai no teu canal aí do YouTube, naquela parte chamada inscrição. Vê em quais canais você está inscrito. Hã? Tem culto filmado? Transmissão ao vivo? Tem propaganda nesses canais? Desinscreva já. Sai fora. Aleluia. Glórias a Deus. Um pouco de fermento contamina toda a massa. Escapa-te por tua vida, meu irmão e minha irmã. Jesus está voltando. Vamos ver aqui também. Aleluias. 1 Coríntios, no capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 6 e 7. Aleluias. Seja entregue. Versículo 6 e 7. Aleluia. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Tá vendo? Sem fermento, meus irmãos. Tem que ser sem fermento, porque você agora é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 5:17 de 2 Coríntios. Tudo se fez novo. Você agora é uma nova criatura. Tem que ser sem fermento, porque um pouco de fermento vai te corromper. Vai, aleluia, te esfriar na fé. Aleluias. Vamos ver também, aleluia, Colossenses, capítulo 3. De Colossenses, versículo 1 em diante. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos,
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E no versículo 5 e 6 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vinha a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tá vendo, meus irmãos? Tem que pensar nas coisas de cima. Tem que buscar as coisas do alto, onde Cristo está à destra de Deus. Tem que pensar nas coisas de cima, na pureza, na santidade, no espírito, na alma e no corpo. Esses canais que tem propaganda de prostituição, de impureza, essas mulheres rebolando até o chão, esses funk, essas músicas mundanas, passando nas propagandas, aleluia, é concupiscência, é avareza, é idolatria, é pessoas com roupa apertada, colada no corpo, de batom, de brinco, de maquiagem. Fuja dessas coisas, meus irmãos. Não coloca coisas más diante dos seus olhos. Aleluia, um pouco de fermento contamina toda a massa. Deus não te chamou para a imundícia, mas para a santificação. De uma fonte não pode jorrar água doce e água amargosa. Tá vendo? Tá vendo, meus irmãos? Então, nós temos que purificar o nosso corpo, a nossa carne e o nosso espírito. Aleluia. Os olhos têm que ser limpos, os olhos têm que ser são, tem que ser puro. Não pode colocar coisas más diante dos seus olhos. Não pode consentir com o mal. Não pode dar seu joinha nas coisas profanas, das coisas diabólicas. Não pode dar joinha, aleluia, nesses vídeos que tem propaganda. Escapa-te por tua vida. A Bíblia fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quer ser amigo com o mundo é inimigo de Deus. Não pode ser inimigo de Deus, meus irmãos. Não pode ser inimigo do Senhor. Vamos ver também aqui, em 1 Pedro, capítulo 3. De 1 Pedro, glória a Deus, aleluia, versículo 10 ao 13. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Tá vendo, meus irmãos? Aparta-te do mal. Tá vendo? Tem que se apartar. Se aparta. Busca a pureza. Busca a santidade. Busca a doutrina. Busca o louvor. Busque, aleluia, aquilo que é louvável. Aquilo que vai trazer edificação para a tua vida. Mas se tiver um pouco de fermento lá, já não serve. Se tiver um pouquinho só de fermento, mas é um comercial lá, das mulheres rebolando teu chão, de 10 segundos, não serve. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho só de fermento. Talvez dá um vídeo de sã doutrina, de 1 hora de sã doutrina, mas tem lá o comercial, rebolando teu chão, as mulheres lá com roupa apertada, homens sem roupa, sem camisa, ou até mesmo de shortinho, sunguinha, cai fora. Sai fora. Um pouco de fermento contamina toda a massa. Aleluias! Vamos ver também, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tá vendo? Deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser falar que você é religioso, que você é fanático. Deixa quem quiser falar. Eles vão dar conta diante de Deus. Ele sabe que você está na verdade. Ele sabe que você está na doutrina. Está se santificando. É uma luta constante. A carne contra o espírito contra a carne. A nossa luta não é contra o irmão. A nossa luta não é contra a irmã, mas é contra Satanás, a horta espiritual da maldade,
Portanto, nós temos que se revestir, é da pureza, é da armadura, é da santificação, no corpo, na mente, nos olhos, aleluia, ter o escudo, ter o capacete, ter a armadura de Deus, em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, tá aí, meus amados irmãos, essa mensagem para os dias atuais. Essas mensagens, meus irmãos, vêm do coração de Deus para os nossos corações. Cuidado, meus irmãos. Tudo que for filmado, cuidado. O diabo quer que você abrace, aleluia, a erva daninha. O diabo quer que você abrace a Smart TV. A televisão Smart, que é a mesma coisa de televisão. Onde o diabo vai entrar nos lares, vai entrar, aleluia, através dos raios, aleluia, eletromagnético. Então, meus irmãos, é tempo de conserto. É tempo de nós se arrepender, de buscar a Deus, de voltar às raízes, de voltar aos marcos antigos que nossos pais fizeram. Muitos têm tirado os marcos antigos. Tá errado, meus irmãos. Tá errado. Televisão não é para crente, não. Eu também estava sendo enganado pelo diabo. Mas fiz prova com Deus. Orei ao Senhor. Cuidado, meus irmãos. Rede social não é para crente, não. Rede social não é para cristão, não. Fuja enquanto é dia. Alerta, alerta. Se você morrer e não dá tempo, aleluia, para você sair dessas redes sociais, o que vai ser de você, meu irmão? Os homens de Deus têm pregado. As mulheres de Deus têm exortado. Mas o que acontece? Muitas das vezes nós não damos ouvido. Nós somos teimosos. Nós somos rebeldes. Nós somos desobedientes. Jesus não quer isso. Jesus quer o bem para você. Irmão Edilson, mas eu não consigo. Vai orando. Vai jejuando. Vai ouvindo as mensagens dos canais que os irmãos estão combatendo, que tem testemunho, que tem testemunhas a respeito dessas coisas. Aí você vai ter força. Você vai dar ouvido. Vai vendo lá os versículos, os livros, os capítulos, vai vendo as experiências dos homens de Deus que tiveram visões sobre essas coisas. Vai vendo aí a Bíblia Sagrada, os capítulos, os versículos, que dá apoio a essas visões, a essas revelações, e Deus vai te abençoar. Amém, meus irmãos? O que não pude falar, que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Fique com Deus.